eu sempre achei a Ultra uma válvula de escape justamente pela a problemática da vida, né? Quando eu entrava numa corrida, eu tava tão feliz, eu fico tão feliz dentro de uma prova, que eu não vejo aquilo como uma coisa assim de sofrimento, né? No dia a dia, a gente já tem tanta coisa para resolver, né? E aí você trabalhar para você estar dentro de uma prova, fazer de tudo para ter dentro daquela prova. Então eu saboreava todos os momentos, e os momentos ruins, para mim, dentro da prova, um momento difícil, né? É lógico que eu ia sempre buscar os porquês, né? A gente tem que ter um porquê forte para que a gente consiga avançar. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana eu volto a abordar o tema da corrida, um tema que eu tenho bastante interesse e curiosidade, principalmente quando o convidado é Carlos Dias. Aliás, em breve também uma conversa com o grande Valmir Nunes, que aí sim é uma figura muito conhecida de todos. E o Carlos Dias tem no Valmir Nunes um ídolo e é um cara que se inspirou numa história de vida muito curiosa, uma história de vida ao mesmo tempo comum, uma história de vida que nós brasileiros, de alguma maneira ou de outra, já estamos mais ou menos acostumados a ouvir, não necessariamente no meio esportivo, mas claro que se acontece com qualquer pessoa, acontece também com qualquer pessoa que se torne um atleta. É um cara de origem humilde, o Carlos Dias, teve uma infância aí marcada pela perda do pai, e uma mãe que eu descobri ao longo da conversa e já imaginava que também foi uma super mulher, já não está mais conosco,
uma mãe que se determinou a criar 3 filhos, e o Carlos o mais novo deles, e colocá-los na faculdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma faxineira com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, e tudo isso ela passou, óbvio, transpirou isso e exemplificou isso para que os meninos, os 3 filhos, pudessem de alguma maneira estar experimentando e, claro, quem sabe absorvendo, e foi de fato o que aconteceu. E o Carlos Dias transformou isso numa perseverança e numa determinação gigantesca para estar percorrendo distâncias e para estar realizando provas e desafios de corrida cada vez maiores, e muitos deles inimagináveis. Eu mesmo, que tenho um certo conhecimento a respeito das ultras distâncias, eu fiquei chocado lendo o currículo dele, conhecendo a história dele. Eu já acompanho o Carlos aí há algum tempo, mas dessa vez eu fui a fundo na pesquisa para gravar esse episódio, e é um cara que, enfim, ele surpreende em todos os sentidos. Agora, a grata surpresa e a maior surpresa que eu tive, que eu já imaginava depois de trocar algumas conversas com ele, de ler algumas matérias a respeito dele, e de principalmente também ver fotos dele, né? As fotos dele você pode perceber que ele está sempre com uma cara de alto astral, um cara bacana. Eu tive o prazer de gravar essa entrevista presencialmente, que também foi um fato muito feliz, uma coincidência feliz. Ele estava em São Paulo, ele está em São Paulo, promovendo um desafio que vai acontecer agora, para quem está ouvindo, na quinta, sexta ou sábado, de lançamento do Endorfina. Nesse domingo ele vai estar realizando um desafio, e a gente vai falar desse desafio durante a conversa. Então a gente conseguiu gravar presencialmente, e foi uma grata surpresa, porque ele é um cara que, de fato, olho no olho, o sorriso dele, as palavras que ele usa, a maneira como ele se expressa, são muito interessantes e muito contagiantes e muito legais, e demonstram que ele não é apenas um super atleta do ponto de vista físico, do ponto de vista do endurance, mas também uma pessoa de caráter invejável, uma pessoa super bacana, super transparente, puro, sincero. E nessa conversa a gente fala das raízes dele, a gente fala do impacto desse acontecimento, a perda do pai dele, né, na idade ainda de 2 anos, uma perda traumática. A gente fala das influências dele, a gente fala do começo da carreira dele, da motivação, como é que ele começou a se inspirar. A gente fala do relacionamento que ele tem com os outros atletas desse pequeno mundo do Ultra Endurance. Aliás, a gente até fala um pouco disso na conversa, tinha que haver um outro nome para esse tipo de modalidade, porque Endurance é pouco. Então é um cara que representa muito bem a missão dele. Ele tem um claro objetivo, e ele consegue, a maneira dele, através desses feitos incríveis, a repercussão que ele precisa, e talvez ele pudesse até ter mais repercussão. Aliás, esse é um dos objetivos aqui, dos meus objetivos aqui no Endorfina, estar dando esse espaço também para que as pessoas possam contar a sua história e propagar quem de fato são e em que acreditam, para que a gente possa entender melhor, se inspirar com essas pessoas e poder, enfim, de fato contar a história deles para o mundo, para quem quiser ouvir. Então vamos lá, vamos direto agora para a conversa com esse gigante em todos os sentidos. Ele é um cara bacanérrimo, um cara de um carisma sensacional, e um cara que merece todo o meu respeito, admiração. Espero que vocês, tenho certeza de que vocês vão concordar comigo após ouvirem esse bate-papo bacanérrimo com Carlos Dias. Recebo hoje um cara que tem uma história, ou muitas, super interessantes. Aliás, super é um adjetivo que se enquadra muito bem tanto na sua personalidade quanto nos seus feitos esportivos. Vindo de uma família humilde, ficou órfão de pai muito cedo e, com suas 2 irmãs mais velhas, foi criado pela mãe, Dona Nelly. Ainda garoto, percebeu que a vida não seria fácil e partiu para a luta. Luta que se transformou em conquistas e sucesso. Luta que ele levou para sua paixão, a corrida. E foi através dela que ele conseguiu feitos inimagináveis para nós, meros mortais. Dono de uma resistência ímpar, ele já foi capaz de correr, por exemplo, 430 quilômetros no deserto do Arizona, 500 quilômetros entre Rio e São Caetano do Sul, 1.600 quilômetros entre Porto Seguro e São Bernardo do Campo, sua cidade natal, 5.130 quilômetros através dos Estados Unidos, 9.000 quilômetros do Chuí até Pacaraima, em Roraima,
e até 18.250 quilômetros durante quase 11 meses para arrecadar fundos para o GRAAC. Correu em desertos, no Nepal, em estradas movimentadas, em esteira, de chinelo, sozinho e em grupo. Nada parece ser capaz de deter o incansável Carlos Dias, o único corredor brasileiro com o título oficial de super-herói. Prepare-se para rever seu conceito de longões com meu convidado, Carlos Roberto Lima Dias. Muito bem-vindo, Carlos. Eu fiquei cansado aqui com essa introdução, cara. Pelo amor de Deus, já me deu cãibra aqui. Devagar e sempre, né? Eu sempre falo que eu sempre busquei o caminho do meio, né? Respeitar o que a minha mente potencializa para oxigenar meus músculos e ir além do adverso, além do padrão, mas sempre respeitando o meu corpo, respeitando quem está ao meu redor e respeitando principalmente o solo que eu estou percorrendo, né? A gente tem que ter uma comunicação verdadeira com o solo para que a gente consiga ir galgando muito mais na vida, né? Antes da gente entrar na pauta aqui, você falou respeitando o meu corpo. Teu corpo acha que você está respeitando ele com tanta quilometragem assim, que tem mais quilometragem que meu carro? Olha, né, são 26 anos que eu corro e eu tenho a alegria de ter pouquíssimas, quase zero lesões, né, nesse período, mesmo enfrentando lugares muito extremos, desafios também que testaram bastante o meu corpo. Sempre eu tive assim, a parceria com profissionais muito competentes comigo, né? Pessoal de fisioterapia, o meu treinador, que é o Herói Fung. Então, pessoas que sempre construíram comigo uma estratégia de sucesso para que eu não tivesse nenhum tipo de sequelas, nunca pensando só naquele desafio, mas pensando como eu quero estar daqui 10, daqui 20 anos, como pessoa. Então, é uma fase sempre de aprendizagem. Eu nunca tive um período de falar assim, aprendi tudo. Eu estou sempre naquela fase de crescimento, naquela fase de aprendizagem e sempre olhando a longo prazo. Como que eu quero estar daqui 10, 20 anos? E isso é um sinal que o meu corpo, ele deu esse recado. Em 26 anos, eu nunca saí de uma prova por longos períodos por conta de lesão, né? Eu fui sair agora na Nova Zelândia, depois de 26 anos, eu voltei da prova da Nova Zelândia nas montanhas com uma pequena inflamação no meu pé que ficou tratando durante 5 dias. Então tá tudo certo. Você começou com 20, você tem 46, então teu corpo está assimilando bem esses mal cuidados que você está fazendo com o teu corpo, esses exageros, né? Eu tô brincando aqui, mas claro que pelo amor de Deus, isso não é normal, né? Essas distâncias que eu falei, para dizer algumas, né? Porque 120 maratonas, ou sei lá. 106 maratonas. 106 maratonas, enfim. Mas que bom. Eu imagino que você faça check-ups regulares, né? Imagino que você tenha um acompanhamento bacana aí, porque, sim. Aliás, eu devia ter feito esse aviso aqui no começo, né? As pessoas que estão ouvindo, não sigam os passos do Carlos, não faça isso em casa, a não ser que você procure médicos e tal, ou se quiser bater um papinho com o Carlos depois, eu vou passar aqui os contatos dele, mas vamos lá, antes não, a gente já vai agora entrar na pauta, mas já que não tem quase ninguém ouvindo, eu queria que você revelasse aqui um segredo em primeira mão pra gente. Tem ou não tem para sair aí um plano, ou já está desenhado, um super-herói do Carlos Dias, o super-herói brasileiro, desenhado pelo Stan Lee? Foi em 2012, eu fiquei muito feliz. O Stan Lee, ele criou os super-humanos, né? São pessoas que são super-heróis da vida real. Então ele rodou o mundo procurando em vários esportes ou em outras situações de vida, pessoas que fazem coisas diferentes. E ele mandou, né, esse e-mail em 2012, eu achei que era até aquelas pegadinhas, né? A equipe do History falou que já me seguia há 5 anos, me acompanhava há 5 anos. Para mim foi uma surpresa boa, né?
Claro. E eles falaram que ia vir pro Brasil para provar que eu era um super-humano. Daí eu até brinquei, eu falei, eu não preciso provar nada para ninguém, né? Que eu faço o que eu amo. E aí eles vieram pro Brasil, né? Fizeram um documentário e falaram que eu fui eleito, né? Super-humano da América Latina. Fizeram testes. Só que assim, todo mundo pensa que eu tinha alguma coisa diferente dos outros. Não, pelo contrário. Eu sou uma pessoa, um cidadão comum, com nada de extraordinário. Os seus testes, os seus exames normais para uma pessoa ativa, claro, né? Compatíveis com a sua idade e tudo mais. Nada acima da média. Mas que o diferencial é que nos momentos de muita dificuldade, muita adversidade, eu me mantinha firme ali, com um astral, com entusiasmo, com um bom humor, que eles acharam essa parte uma coisa fora da média. Diferencial, que realmente eu não sucumbia nos momentos mais difíceis. Então eu fui para lugares mais extremos e lógico, a própria inclusão nesses desafios, o desafio de você planejar, buscar parceiros, construir essa sua participação lá naquela prova, já era um grande desafio. Não era só ir lá e correr a desafio, mas antes disso, eu consegui participar em lugares que normalmente eu não imaginava que eu ia estar presente, como a Antártida, né, que é uma das expedições mais caras, e de repente eu construí tudo aquilo ali, fiz o planejamento, coloquei no papel e consegui realizar, consegui colocar em operação. Então, tudo isso daí e veio com êxito, né? Porque você sempre atinge o objetivo ao qual você se propõe, né? Isso, todos eles eu fui até o final e voltei sem lesão. Né? Em 2008, quando eu me propus correr os 4 desertos, eu fui era a diferença de menos de 1 ou 2 meses para cada um. O Saara e a Antártida. Aliás, eu vi aqui no teu currículo, assim, você consegue, não é que você faz um desafio num ano, aí daqui a pouco você vai daqui no próximo ano, você tem algumas fases aqui da tua vida que você fez provas praticamente em seguida uma das outras, né, ou desafios seguidos uns dos outros. Isso, de 2007 para cá, foi praticamente assim, todos os anos foi crescendo os desafios. E os 4 desertos especificamente, eu fiz em junho de 2008, eu fiz a Mongólia, deserto de Gobi. Tenho um sonho de conhecer lá. Que foi o mais úmido e alto. Depois, em outubro do mesmo ano, eu fiz o Saara, que é o mais quente. 15 dias depois, eu fui para a Antártida, que é o mais frio. Então, eu saí de 54 graus no Saara, vim para São Paulo, montei toda a configuração da mochila, fui para Ushuaia, peguei um navio russo, 3 dias dentro do navio viajando, para enfrentar até menos 60 graus, que foi o dia mais frio. Nesses casos, por exemplo, desse desafio dos 4 desertos, falta o 4º ainda, você viaja sozinho, você tem um grupo, vai com um staff, né, uma pessoa que te acompanha? Não, tudo sozinho, eu e minha mochila. E lá tem toda uma equipe da organização da prova, que nos garante a segurança, que nos garante se acontecer qualquer acidente, nós vamos ser atendidos pelos melhores médicos ali, são médicos de 8 países, especialistas, né, em várias áreas. É uma aventura, é uma loucura, mas uma loucura com a segurança necessária para não colocar em risco a vida de vocês, né? A vida de todo do atleta mundo que está participando, claro. E é lógico, o risco existe, exato, é muito alto, você vai assumir um risco muito alto, tem o risco sim de você ter um acidente com um animal, tem o risco de você cair de uma cordilheira, você tem o risco de ter uma hipotermia, que nem na Antártida, ter congelamento do pé, da mão. Só que você vai ter uma retaguarda de pessoas, seres humanos ali, especializados em situações adversas, extremas. São médicos que já estão acostumados a, por exemplo, ir para o Everest, ir para Saara, atender em campo, né? Então, isso traz uma confiança também, né, pela qualidade do atendimento desses profissionais que estão ali na organização. Não só os médicos, mas toda a equipe de staffs que estão lá, eles trabalham de uma forma entusiasmada para que você faça a sua jornada ali de uma forma mais excelente possível. Então, você vai estar... colaboram, né? Eles estão, de fato, torcendo e trabalhando para que você consiga ter condições de concluir o desafio. Isso é maravilhoso. E aí o resto é com você. Como você planejou sua mochila, cada atleta vai vir de um país diferente. Nós vamos enfrentar um ambiente que todo mundo ali vai enfrentar inédito, né? Um percurso inédito para todo mundo. E cada um vai planejar sua mochila de uma forma
que ele acha mais eficaz. Então, a minha, por exemplo, tinha 15 quilos. Tem atleta que chega até 8 quilos. Isso não inclui comida, né? Só com a comida, tudo. Você é responsável por se alimentar durante o percurso todo? Tudo com o que eu tenho na minha mochila. A organização, isso no desafio dos 4 desertos? Dos 4 desertos. Qual que é o quarto mesmo? Namíbia, o primeiro é o Gobi. O deserto de Gobi, depois é o Saara, a Antártida e o Atacama. Ah, o Atacama. Que é o deserto de sal. Eu conheço, legal demais ali. Então foi Deus do céu, correr ali. Dos 4, o Atacama foi o que mais testou, né? Porque mudava muito a temperatura do calor para o frio, era muito rápido no mesmo período, no mesmo dia. Térmica. E a gente tinha essa mudança rápida. O solo mudava também toda hora, né? Uma hora você está entrando no rio, depois uma duna, um salar cristalizado, lama, tinha tudo, né? Então isso vai para a mente da gente tentar absorver e falar, isso aqui vai ser o novo padrão. Lá no Atacama não tinha isso. Toda hora você tinha que ficar reconfigurando isso mentalmente. Já que você está tocando nesse assunto, o que você basicamente leva para comer? Assim, qual que é a base da tua alimentação nesses desafios? Ou muda muito de desafio para desafio na Antártida? Foi diferente do que, por exemplo, no Atacama, do que foi diferente no Saara, por exemplo, ou não? A gente tem a tecnologia, né? Que é a comida liofilizada. Eu levo comida mesmo. Comida? Então tem lá arroz e feijão, tem estrogonofe, tem lasanha. Mas isso para você comer, acho que uma vez por dia, né? A cada 24 horas. À noite, né? E durante o dia eu levo castanha, eu como muita castanha, paçoca, eu levo rapadura. Rapadura. A coisa bem brasileira, né? Claro. Eu levo sabor, eu tenho que ter sabor. Eu acho que também é um estímulo mental, a comida também é um estímulo mental. Concordo com você, exato. No você seu tem momento que estar mais sentindo cansado, um prazerzinho mínimo ali na alimentação. Isso. Te ajuda de alguma maneira, eu concordo com você. Se eu olho um alimento aqui que eu gosto mais ou menos aqui, num lugar extremo, eu vou odiar aquele alimento, não vou gostar. Então, eu levo castanha base, né, o tempo todo comendo um composto de castanha, não só castanha, tem vários tipos de castanha. Vários tipos de castanha, não só castanha do Pará, nem castanha... Levo lá mandioca liofilizada, né, ou batata doce liofilizada, que são raízes. Você não é adepto durante as provas de gel, suplementos? Eu particularmente não gosto. Barrinhas não. XPTO? Gel, essas coisas me dá enjoo na prova. Ah, tá. Então, você não se adaptou bem com essa... Você chegou a experimentar? Nunca gostou? Lá no início, quando eu comecei a correr com 5, 10 quilômetros, eu ainda... que era um período bem curto, né? 1 hora, pronto. No máximo uma maratona eu fazia. Mas eu lembro sempre uma estratégia de levar um salame, né? Opa! Faço aquelas fatiazinhas de salame e levo uma única latinha que vai pesar, né? Então, a única latinha de sardinha, porque no momento do longão, naquela parte que é o 5º dia, que é um dia que você fica lá, às vezes até 20 horas na trilha, aí você vai fazer uma parada. Você pegou o dia inteiro, tem uma hora que você vai parar e vai continuar. Então, naquela parada que é o momento que você está mais cansado, né? Tudo tá meio no padrão ali, a alimentação já... Por mais que você tenha gostado daquela comida, ela tá tudo no mesmo gosto. Aí você inclui a sardinha, ela tipo vira... um prêmio, né? Tipo um prêmio. O banquete da prova. Então eu vou variando muito Mas a base é ter a proteína, ter um pouco de gordura também, que eu tiro do salame, e ter o carboidrato, né? E salgado, né? Eu imagino que, pelo que você falou, né? Mandioca, o doce e o salgado, castanha, né? Salame, sardinha, são coisas que o salgado cai bem nas longas, ultras distâncias, né? Isso é muito particular, né? Porque, assim, às vezes as pessoas querem uma fórmula. O que você come? Não é a comida, simplesmente, é o seu histórico, né? Claro. Cada um de nós temos um histórico alimentar que vem da família. Então, se você mora no sul, você gosta de chocolate, de repente. Você gosta do Nordeste, você come rapadura. Da cultura, do país, né? Então, cada um... se você falar pro gaúcho comer a rapadura lá, de repente ele pode passar mal, né? Exato, tem um desarranjo e vice-versa. Então, eu falo para as pessoas sempre respeitar o seu histórico alimentar do dia a dia, desde criança, o mais você gosta. Então, fica ali.
Daí no treino você já vai se acostumar a comer aquela alimentação. Claro, porque tudo isso que você leva numa competição, você já está comendo já nos seus testou, treinos. já foi claro. testado, então eu sei o que vai fazer bem e o que pode ter um desarranjo, né? Me diz uma coisa, é uma modalidade, né, correr, isso não é nem ultra, né, a gente tinha que ter um outro nome para isso, né, ultra é correr 100 km, pô, ultra é fazer a Conrads, que você também fez, mas enfim, as super ultras, as hiper ultras distâncias, a gente não tem né, o Brasil carece de muita coisa, no atletismo idem, né, nas maratonas, enfim. E nessas super, mega, hiper distâncias, já é um outro patamar, porque são menos pessoas no mundo todo e o Brasil, claro, que não tem tanta tradição. Tirando o Valmir Nunes, que foi um grande especialista, continua sendo, aliás, em breve vai estar aqui conosco no Endorfina, aguardem. Mas o Valmir, pelo que eu sei, nunca correu mais, talvez, do que 300, 400 quilômetros, né? Como você correu 1.500, 700, 800, 900, 18 mil, 5 mil, o cara fez o Race Across America a pé. Bom, Forrest Gump brasileiro, o Carlos. Mas da onde que você tirava a informação? Porque hoje você é uma fonte de informação. Aliás, né, quem estiver nos ouvindo aqui, que tiver interesse em conhecer, está querendo se aventurar nessas distâncias estratosféricas de super-herói, por favor, procurem o Carlos, porque agora você é uma enciclopédia brasileira disso. E mundial, né? Porque não é muita gente que faz o que você faz. Mas da onde que você tirou os primeiros conhecimentos? Você deu muita cabeçada, você errou, você falou, por exemplo, com o Valmir, né? Você está com 46, o Valmir tem 55, alguma coisa assim, então ele é mais velho do que você. De repente você entrou em contato com ele, que é um cara bacana, um cara acessível. Como é que você foi lendo? Foi na base do acerto e erro? Como é que você tirou, no começo da tua carreira, né, as informações para que você chegasse onde você chegou, para que você conseguisse correr, 18 mil quilômetros em um ano? O início da minha carreira, como qualquer atleta, corri 5, 10 quilômetros, fui fazendo a migração naturalmente, né? Fiz todas as Desde o começo escadinhas. Você achava que essas distâncias eram sem graça, curtas? Não, nunca achei. Curtiu? Nunca achei. Todas elas eu saborei cada uma delas. Eu me emocionei com cada uma delas, eu comemorei cada uma delas. Desde os 5 quilômetros eu comemorei. Era uma conquista. Você sai. Eu era paraquedista, eu fiz outros esportes, né? Eu sempre gostei de desafios, né? Então a corrida me entregou isso. Ela entregou desafio, oportunidade de aprendizagem, de conexões com outras pessoas, de conhecer lugares também. Pô, então, você viajou para cada lugar maravilhoso. Eu, no início, cada corrida, eu não negligenciei nenhum quilômetro percorrido. Todos eles eu comemorei, eu vibrei, né? Então, fui subindo de cada degrau, quilometragem, né? Fui saboreando eles que nem chocolate. Aí, quando eu estava correndo as maratonas, já tinha feito várias maratonas, eu comecei a ver as ultras maratonas, inclusive as provas que o Valmir vinha fazendo, através de algumas pouquíssimas mídias que na época cara, nós tínhamos uma revista que era Contra-Relógio, que não produzia tanto conteúdo, era só resultados. Você ia lá, correu a maratona, depois você comprava a revista para ver onde você estava. Que continua até hoje firme e forte. É uma revista bacana, sem dúvida nenhuma, uma revista bacana. Mas não tinha muitos sites que falavam assim, olha, tem informações. Não, era só de falar de resultado. Aí quando eu descobri da Conrads, eu vi que o Márcio Milan tinha sido o primeiro corredor. Você conhece o Márcio? Em 97. Aí eu fui buscar lá no Pão de Açúcar informações, como que era, tal. Ele passou algumas coisas. Cara super bacana. Eu fiz o primeiro Race Across America dele, eu fiz com ele. Que ele fez, eu fiz com ele. Ele foi o primeiro a correr a Conrads. Exato, o primeiro brasileiro. Aí eu fui buscar algumas informações. Eu conheci meu treinador, o Herói Fung, em nenhuma dessas provas de maratona de São Paulo, depois fiz maratona de Curitiba e sempre estava ali no quilômetro 30, dando uma força, entregando um pãozinho, entregando um refrigerante de cola ali para te dar um gás ali, né? E falando que você ia conseguir. E aí acabou virando mais do que um treinador, virou um pai, virou um mentor mesmo, né? Sim. E aí ele também sempre passou tudo que eu quisesse, tinha que me dedicar ali, né? Foi a pessoa que mais acreditou ali que eu poderia correr uma ultramaratona, né?
E aí teve uns 100 quilômetros em 97. Você chamou ele e perguntou se ele queria ser seu treinador. Isso. Foi uma relação Mas formal, assim. Foi informal. Foi informal. muito, assim, muito natural. Teve logo uma empatia entre vocês. Ele falou, vai treinar comigo lá na Serra da Cantareira, vai conhecer a serra. E aí eu ia pra lá, pra Serra da Cantareira, aos sábados, eu ficava o dia inteiro lá. Às vezes dormia na casa dele e voltava só no domingo à noite. Eu já corri algumas vezes lá, em alguns lugares por lá, né? Não sei se os lugares que você correu. Muito gostoso correr lá. Muito pra quem bom tá em dentro São Paulo, da reserva ali. Exato, é um retiro, né? É um retiro. Então, foi a pessoa que mais apostou. Aí eu fiquei sabendo, já na prova de Cubatão, 100 km de Cubatão, que ia estar os russos, os poloneses, o Valmir tava lá, os maiores ultramaratonistas, o Luciano Prado, tava todo mundo lá. O Jaime, que é lá, que tá no Rio Grande do Sul. Você lembra se isso foi em 97? Foi em 97, isso, novembro de 97. Isso. Foi a minha primeira ultramaratona. Em Cubatão? Em Cubatão. Ali eu comecei a correr, e Cubatão já estava despoluído nessa época? Ou não? Ela foi organizada justamente para comemorar. Para mostrar para as pessoas que tinham que eles tinham feito aquele processo de colocar filtro nas fábricas e reflorestar a costa. Isso, e ia fazer essa prova para mostrar que o ar estava bom. Então foi em 97, né, que foi feita essa prova, e eu estava lá junto com eles, e foi ali que eu me apaixonei pelo ambiente da ultramaratona, pelo respeito que tinha entre um torcendo pro outro ali. E aí dali, no outro ano, veio a Conrads, né, eu fui para Conrads Marathon. 98. Eu não ganhei a medalha, eu fiz 11 horas em 1 minuto lá. Isso aí eu vi, Foi 11 horas, 1 minuto e 27 segundos. Que então, com 11 horas encerra a prova. Com 10:59 e 59. Você não tinha mais direito à medalha. É isso aí. Mas assim, a minha comemoração lá foi maravilhosa. Que eu fiz o percurso e fiz tanto amigo lá que eu falei, não, essa prova aqui foi divisor de água. O ano que você fez era para cima ou era descendo? A gente saiu de Durban, né, no litoral, subindo para Pietermaritzburg. Isso, cidade... Foi fantástico, uma prova que marcou muito. Foi mais difícil do que os 100 km de Cubatão no ano anterior? Foi. Para mim foi. Mais difícil. Bem mais difícil. Também tem o fascínio, né, da Conrads, o país para te ver, são 14 mil corredores na época, e você incorpora aquilo, né? Exato, é muita energia, a emoção na largada é grande. E aí você acaba entrando naquele... E aí acaba sendo mais difícil, porque você quer chegar, de alguma forma você quer chegar. Eu cheguei mudo na época. Eu corri o tempo todo tenso, né? Acho que foi muito tenso. Quando eu cheguei e terminei, eu não conseguia falar. Aí teve um português que assinou todos os documentos, me levou para casa dele, porque de lá até o hotel onde eu estava era 110 quilômetros. Ele falou, não, você vai dormir na minha casa e amanhã eu levo você pro hotel. Aí foi uma coisa maravilhosa. Ele assinou os documentos, eu fui para casa dele, jantei com ele, a esposa. E aí, essa prova... Mas aí você voltou a falar. Aí eu voltei a falar. Mas foi uma prova que foi divisora de águas, porque foi a prova que eu mais recebi não. Na época, eu botei na cabeça que eu ia para Conrads e fiz 400 propostas de patrocínio e recebi 400 nãos. Então era motivo suficiente para falar, não vou correr. Exato. Só que você não desistiu. Aí eu não desisti. Faltando um mês para a prova, o presidente da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de logística, né? Onde a mesma empresa que meu pai faleceu. Isso eu quero conversar aqui um pouquinho a esse respeito. Ele pegou e apostou, né? E pagou a passagem para lá, para a África do Sul. Então, ali começou. A partir dessa prova, realmente a minha gana de não desistir de nenhuma prova, de fazer todas. De todo projeto que eu colocasse no papel, eu tinha que ir até o final. Não podia deixar pela metade. Você herdou essa tua resiliência, essa tua força mesmo, né? Porque isso assim, eu tenho a impressão, e eu já estou com alguma experiência aqui de conversar com pessoas com feitos incríveis, com endorfina, e eu tenho a impressão que não dá, até um certo ponto você consegue adquirir, treinar e conquistar, mas muito vem da gente mesmo, né? Uma coisa que você nasce, eu não vou dizer que é um dom, mas uma coisa que você nasce com isso, né? E eu faço essa pergunta para muitos dos meus convidados. Você acha que você puxou, por exemplo, a tua mãe
Com certeza. Porque tem muito a tua dela. história, né? Eu falei aqui um pouco na introdução, e quem quiser saber mais detalhadamente a tua história, vai lá no teu site, depois a gente vai colocar também os links aqui, onde você conta lá um pouquinho da tua história. Você perdeu teu pai assassinado com 2 anos, né? Uma perda violenta. Eu perdi o meu com 2 e pouquinho também, e ele foi eletrocutado. Mas eu não tenho memória nenhuma do meu pai. Você tem alguma memória do seu pai? Tem pouquíssimas. Cara, eu não tenho nenhuma, zero. É como se eu nunca tivesse tido um pai. Zero. O meu caso é bizarro. E você tinha mais 2 irmãs mais velhas, e a tua mãe, né, virou mãe viúva, que tinha que cuidar de 3 crianças pequenas, né? Tua irmã, acho que na época que tinha 6... Com 4 e outra com 6. Isso, e você com 2 anos. Uma escadinha, foi bem dureza, né? Porque todo forte. mundo demandando da sua mãe, uma família humilde. Isso. E eu imagino que, claro, a situação faz a pessoa, às vezes, tirar forças que não sabia que tinha, e provavelmente, né, tua mãe não está mais aqui hoje para contar a história, mas provavelmente foi isso que aconteceu com a sua mãe, como aconteceu com a minha também, que conseguiu criar 2 filhos super bem, sem pai, numa situação também de perda dramática, como foi o caso da sua. Então, eu acho que isso torna as pessoas diferentes, não tem como não impactar as nossas vidas de uma maneira ou de outra. Então você acha que tua mãe era porreta, tua mãe era uma mulher com M maiúsculo de verdade, e você acha que você herdou dela? Suas irmãs são assim? Cada uma a sua maneira. A sua maneira. São mulheres fortes, são mulheres que aguentam bem o tranco da vida. Sim. A minha mãe, eu falo que ela teve imagine um alpinista subindo uma montanha, né? A grande maioria desiste logo nos primeiros passos ali. Primeiro obstáculo é isso. Outros acampam, eu sempre falo isso, que muitos acampam na primeira avalanche, e pouquíssimos são os que vão até o cume, né? Mesmo sabendo que o risco é grande, que tem um monte de tempestade, frio ou calor. Ela no momento mais difícil da vida dela, que era o momento que, tava... uma semana antes do meu pai ser assassinado, trabalhando, ele tinha pedido férias, e eles iam tirar férias os 2 juntos, que minha mãe é baiana, meu pai é baiano, e eles iam pra Bahia de férias. Sim. Então uma semana antes, e de repente uma semana depois uma avalanche ataca, né, dessa forma. Minha mãe, faxineira na empresa, não sabia ler e escrever, ou seja, ela tinha todas ela estava vulnerável ali. Exato, E uma escassez danada. Então você pega, olhando assim por cima, pega um drone e começa a filmar isso por cima, você fala, caramba, não tem chance, né? E ela se apegou a um sonho. No momento mais difícil da vida dela, o sonho dela era colocar a gente dentro de uma universidade. Mãe é mãe, né? Fala a verdade. Então isso que era a grande força que alavancou para que ela não ficasse, tipo, baixando a cabeça, ou se vitimizando, essa coisa toda. Ela esmorecer, né? Sucumbir. Ela olhou lá na frente. Como que ela queria ver a gente lá na frente? Pessoas que eram portadores de conhecimento, que era a nossa riqueza, que ela podia deixar. Exatamente. Já que que talvez não fosse o dinheiro, vamos dar estudo, porque realmente é o que a gente pode dar melhor para os melhor presente que ela deixou. Educação. Isso aí. Então ela conseguiu fazer isso, né? Trabalhou muito, lógico, mas ela sempre bateu na mesma tecla. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de estudar. Não importa o que você vai fazer. Faça o que você ama, mas nunca deixe de estudar. Só isso. Então, ela sempre falava assim, não importa o que você está fazendo, volta sempre sorrindo para casa. Eu não quero que você esteja numa grande empresa lá, pode ter o melhor cargo do mundo, mas voltar carrancudo para casa, isso eu não quero. Porque você não vai estar fazendo o que você ama. Então, faça o que você ama. Ela sempre falou, faça o que você ama, porque as dificuldades vão vir muitos nãos, mas aí você vai saber lidar com tudo isso. E é o que acontece. Então, qual desculpa eu tenho hoje para falar assim, vou desistir, sabendo que eu tive uma mãe que ela superou muito mais coisas que eu atravessar um deserto. Exatamente. Como a vida dela foi muito mais difícil do que a sua dificuldade, claro, né? Sem pai, dificuldades financeiras, escassez. Sim. Mas você escolhendo fazer desafios que te colocam à prova, mas você tem uma visão completamente diferente, porque enfim, a tua régua é super alta, né? Sim, eu aprendi isso como criança, né? A gente olhar a vida um pouco além e saber agradecer também.
todas as avalanches, porque a gente só quer agradecer só os momentos de conveniência ali e tal. Exato. Agradecer os nãos que eu recebi. Eu recebi 400 nãos e tive um sim para ir para a África do Sul. Olha lá. Foi ali que eu me mantive firme e percorri todos esses lugares durante esses 26 anos. O que eu tirei de legado que minha mãe deixou, além do entusiasmo, né, de você entregar entusiasmo para as pessoas. Ela era aquela mulher que estava sempre feliz, mesmo quando estava triste no fundo, ela estava passando para vocês felicidade. Ela nunca passava dúvida pra gente. A tua irmã mais velha, principalmente, que tinha 6 anos e claro, já tem muito mais memórias, né? Ela conviveu muito mais tempo com o teu pai e tal. Ela também tem mais ou menos essa mesma visão que você a respeito da sua mãe? Todas elas têm uma gratidão forte em relação a isso, né? Que a gente teve nossa mãe como a grande fortaleza. Ela que tinha que ser né? uma super heroína, né? Fortaleza ali. Né? Então, quando ela foi muito forte. Duro, né? Foi. Se a gente perguntasse para dona Nelly, assim, ela fala assim, fala, como é que você tinha um apelido para ela? Ela te chamava de Carlinhos? Ela te chamava do quê? Não, ela me chamava de Carlinhos. Isso. Eu só chamava de mãe, né? Se a gente chegasse para dona Nelly e perguntasse para dona Nelly, como é que é o Carlinhos? O que ela ia falar? Ela já falou isso. É teimoso, é cabeça dura. Ela falava que eu era um sonhador, né? Ah, que legal. Ele é um sonhador. Ela já falou isso uma vez, ela teve uma entrevista, a Band foi na minha casa. Que bacana. E em 2003, quando eu fui correr na Amazônia, né? Aí a eles BR-135. Não, a Jungle Marathon. Foi a primeira prova que teve da Jungle Marathon na selva amazônica. Eu ouvi falar dessa prova. Foi em 2003. Daí eu tava junto lá com os atletas. E aí a Band veio fazer uma matéria lá em casa e perguntou, né, quem era o Carlos Dias. Então ela falou, ele é um sonhador, né? E ele não desiste. O que ela achava dessas loucuras todas? Eu vou falar loucuras aqui no bom sentido, você me perdoe, mas é só porque fica mais fácil de falar. O que ela achava dessa maluquice toda? Como toda mãe tem medo, né? Mas ao mesmo tempo ela falava, é o que você tá gostando, é o que você gosta, então vai. E tuas irmãs? Não deixa nada pela metade. As minhas irmãs, cada uma tem uma visão, né? Você tem uma relação com a mais velha, tipo, meio que ela te ajudou a tua mãe a te criar, porque ela também com 4 anos a mais do que você, né? Não, até que não, porque ficou tudo ali, um cuidando do outro, um ajudando o outro, né? Então não teve essa coisa de assumir papel de mãe, essas coisas. Entendi, tá. Foi papel de irmã mesmo. Mas cada uma, no início, a mais nova, falava, isso é maluco, né? Essa coisa de ficar correndo aí, né? Porque as pessoas estão acostumadas a você sempre fazendo a mesma coisa, muito padrão. Ó, vou trabalhar, vou chegar às 8, às 18. Eu não tinha nem na empresa eu tinha horário fixo. Todas as empresas... Porque você começou a trabalhar desde 12 anos, pelo que está escrito no teu site, né? Isso. Vendendo bala ou alguma coisa assim. Vendendo doce. E depois de algum tempo você foi trabalhar justamente na empresa do teu pai, onde você fez carreira lá. Isso, fiquei 10 anos. 10 anos lá e foi galgando os níveis ali da empresa. Isso. É arriscado tomar uma decisão que você tomou, né? Muito arriscado. As pessoas que estão ao redor acham que isso é uma loucura. Mas você está assumindo realmente o controle da sua vida. Quando você... E buscando a tua felicidade, né? Isso é o mais legal. Você primeiro é que nem no avião. Primeiro coloca a máscara em você para depois ajudar quem está ao seu redor. Exatamente. Não é isso? Isso é super inteligente Parece quando a gente reflete. Parece um pouco meio egoísta, né? Mas não é. Mas não, é exatamente isso. Eu tenho que me nutrir de conhecimento, tenho que me nutrir de satisfação para que eu consiga passar para as pessoas essa satisfação. Exato. Eu consiga abraçar meu filho, falar, confio em você, filho. Né? Eu consiga olhar para quem está ao redor, conseguir também, de alguma forma, transformar um pouco o cenário, mas no início, por medo, né, que você possa quebrar a cara ali na frente, que é uma coisa nova. Brasil, país do futebol. Um histórico de pouquíssimo apoio ao esporte. Né? A gente não tem apoio ao esporte, a gente tem pouquíssimo. Pouquíssimo. É uma ultramaratona à parte conseguir parceiros. Né? E eu falar, não, eu vou apostar no esporte, eu vou
ou viver ou sobreviver do esporte. Só que eu já pensava lá na frente, que nem hoje eu realizo palestras nas empresas, realizo clínicas de corridas, né, onde eu pego os especialistas e monto lá um workshop, ou na empresa, ou em algum parque. Pegar tudo que a corrida me proporcionou de conhecimento e passar para as pessoas. Isso aí eu já estava pensando lá atrás, né? De poder fazer com que não é só viver da corrida, querer o pessoal imaginar, se eu ganhar um pódio, eu vou ganhar a premiação, eu vou viver da corrida. Não, não é isso. É fazer dessa corrida uma ferramenta que traga bons momentos para as pessoas, histórias interessantes para as pessoas, ferramentas de transformação, no dia a dia delas. Que eu pego, como que eu cruzei um Saara, como que eu planejei para cruzar o Saara, qual que é as ferramentas que eu utilizei para começar e terminar o Saara sem nenhum tipo de acidente, né? O que eu tive de planejamento e de ferramentas e de habilidades que eu utilizei ali e eu voltei sem nenhum tipo de acidente. Isso daí a pessoa pode usar dentro de uma empresa, claro, pode usar dentro de um time de corredores, de uma assessoria de corrida, pode usar em uma universidade. Então, é muito além só de correr, ou só buscar a medalha, ou só ser o recordista, ou alimentar o próprio ego. Então, hoje em dia, minhas irmãs entendem mais, lógico, né? Elas vão lá, quando tem um desafio, elas vão lá, participam. Legal. Né? Vai com meu filho, estão ali. Antes, quando eu ia para fora, muitas vezes ela iam no aeroporto para receber. Então, cada um, da sua maneira, respeitam o que você está fazendo. Porque sabe o caminho que você fez, você está caminhando aquela jornada ali e conseguiu construir algo ali. Claro. Né? Então, e você está feliz e realizado e claro que não foi um fogo de palha, né? Você já está há 26 anos fazendo isso e é sinal de que deu certo. Sim. Uma curiosidade, você viajou para muitos lugares, né? Nepal, Antártida, como você falou, China, né? Como é que você financia isso? Como é que você financia isso? Como é que você vive? E ao longo desses 26 anos, correndo quase que profissionalmente ou profissionalmente, né? Sim. Você já entrou numa fase na tua carreira que você já está estabilizado pela tua fama, pelas tuas conquistas, você consegue se manter tendo uma agenda de palestras que seja, enfim, frequência, você tem já clientes que você sabe que você pode contar, ou ainda é como era no começo, 400 nãos para um sim e por aí vai? Como é que você bancou e banca tudo isso? E se hoje está melhor, está mais estável, ou se continua sendo uma luta, uma ultramaratona, conseguir apoio? Não, o mercado de 2015 para cá especificamente ficou pior. Né? A gente tem uma crise nacional e as empresas se retraem principalmente para patrocínio, para contratar também, né? Palestra. Eu tenho uma frequência de palestras, só que ainda não é o suficiente para falar assim, olha, estou estável. Entendi. Né? Eu tenho que construir isso diariamente. Eu que faço a minha gestão, né? Eu que mando as propostas para as empresas. Já tomei muita rasteira por deixar as coisas numa agência e não acontecer, não dar prioridade, ou simplesmente limitar muito o meu trabalho, né? E aí eu tenho que tomar a frente. Eu sou formado em administração, então eu falei, eu vou ter que usar todo esse conhecimento para que a minha carreira também eu tenha resultados, né? Exato. Então, desde a construção de um desafio, de planejar um desafio e colocar ele na estrada, a vender uma palestra, eu que gerencio tudo. Eu que vou em busca de novos parceiros, eu que vou vender a palestra para uma empresa e isso, assim, sempre vai ter os nãos. A gente não pode sentar numa rede e achar que vai chegar tudo na nossa mão. Não vai, isso aí nunca vai ter. Tem que ter um esforço, tem que ter uma entrega. E também isso faz parte da nossa jornada. A gente não qualquer trabalho, se você relaxar demais, não vai ter um resultado que você queira. Então, eu mantenho... Mas até 2015, você já teve fases assim que foram muito boas e que você falou, puxa, que bom que eu tô tendo esse retorno? Porque, claro,
Você optou por esse caminho, com certeza não foi pelo dinheiro, óbvio, mas a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Sim. Depois do nascimento do Vinícius, tem uma outra preocupação e tudo mais. Né? Então a gente tem essa preocupação, quer a gente queira, quer não. Mas você já teve fases que você falou, puxa, que bom, eu vou aproveitar e vou surfar agora essa onda aqui que a gente tá eu tive fases boas de patrocinadores que fecharam assim 4 anos, né? Na época que eu fiz os desertos, que era na época da Crocs, né? Uhum. E eu escolhi a Crocs, na realidade, né? Na época foi até engraçado, porque eu conheci a empresa dentro de um stand do AMB, numa feira da Coro Modas, e eu ia cruzar o Brasil correndo. Eu ia sair do Oiapoque ao Chuí, justamente pelo nascimento do meu filho. Isso, Meu filho nasceu dia 2... Você cria alguns desafios, vamos dizer, temáticos, né? Depois a pessoa pode ver teu currículo no site, mas muito legais. Ele nasceu dia 2 de janeiro de 2007. No dia 27 de maio de 2007, eu estava lá na Guiana Francesa, com a mochila nas costas, com a sandália nos pés, e cruzei o Brasil 9.000 quilômetros em 100 dias. Né? Era para fazer em 120, eu consegui fazer em 100 dias. E tudo com a sandália. Então, a partir dali, quando eu apresentei o projeto dos 4 desertos, a resposta do presidente, né, da empresa falou, você não vai morrer lá, né? Aí eu fui muito firme, eu falei, não, eu não vou morrer lá. Aí ele, ok, então estamos com você. Mas você não correu no deserto de Crocs? Corri os 4 desertos de Crocs. E como é que fazia com a areia? Foi fantástico, porque ela não ficava, a areia não entrava. Ela entrava, mas saía. Saía. Então criou lógico, todo mundo ficou impressionado, tanto que quando eu cheguei em Gobi, a organização faz o check-in e eles perguntaram, cadê seu tênis? Eu falei, esse é meu tênis. E criou aquele embate, não, esse não é o seu tênis, não. Eu falava, é o meu tênis. Aí eu tive que assinar vários documentos para falar que eu tinha responsabilidade, né, sobre correr com aquele tênis, com aquele calçado. E ali virou até uma matéria na CNN, né, falando, né, que eu consegui cruzar o deserto de Gobi todo de sandália. Então virou uma repercussão muito grande, né, nos Estados Unidos em relação a isso. Cara, que isso eu não vi. Que legal. E aí depois disso eu fiz o Saara, fiz a Antártida. A Antártida foi a única que foi uma bota que veio do Canadá, da mesma marca. Mas era o mesmo material. E depois o Atacama. Então, assim, deu uma repercussão muito grande, né? Então ali eles fizeram um contrato de 4 anos. Claro, inteligente. Até porque... É isso aí. Mas assim, todos os anos eu tenho que sentar, eu tenho que negociar, eu tenho que renovar contrato ou fechar uma nova empresa. Então eu tenho que estar sempre atento ao mercado, como que está andando, não só no meio da corrida, mas eu tenho que abrir um leque maior do que só a corrida. Eu não fico buscando parceiros só ligado a um meio esportivo, um tênis ou uma máquina de suplementos. Abre o leque para outras empresas. Isso. Né? Aí você aumenta muito a gama de possíveis patrocinadores. Sim. Com toda essa rotina, né, de ter que acordar, arregaçar a manga e fazer ligação, escrever projeto, mandar e-mail e tudo mais, fazer reuniões, se vender. Como é que você organiza a tua rotina de treinos? Você é o cara que treina um absurdo para essas competições ou você treina muito, mas não é um absurdo? Conta aqui um pouquinho, que tem muita gente que nos ouve que gosta de ouvir como é que as pessoas treinam. Eu até falo para as pessoas que eu não tenho uma rotina, né, de treino, né? Eu tenho, assim, uma equipe muito boa de fisioterapia, que é lá do Joaquim Grava, né? A Physio4 Sports, que me ajuda a me equilibrar, fazendo um planejamento para evitar lesão. E quando acontece alguma coisa que está desequilibrado, eles vão lá e vão sanar o problema na hora e aí trabalhar o fortalecimento, trabalhar equilíbrio, tudo. Vou para a Serra da Cantareira pelo menos 2 vezes por semana, correr lá na trilha da serra. Vou para 1 vez por mês para Atibaia, correr lá na Pedra Grande. Muitas vezes eu estou treinando na rua, né? Às vezes, se eu tenho um treino na fisioterapia, eu saio de São Bernardo do Campo, já com a mochila, correndo até lá, faço lá o treino, tomo uma ducha, venho para Paulista, sento lá no café e vou fazer a minha parte burocrática, vamos falar assim, né? A parte de o segundo turno do trabalho. O segundo turno do trabalho. Mas nunca é uma rotina, nunca tem, vou fazer segunda isso, terça aquilo, porque meu dia nunca é igual. De repente eu tenho uma reunião de manhã, então, vou fazer hoje à noite. Mas nunca você teve, ou na época
Você começou com planilha ou... Não, nunca tive planilha. Nunca teve. Seguir planilha, essas coisas, porque eu sempre fui atrás, tinha que construir aquilo e fazer acontecer, buscar parceiros, né? Teve uma época que era aquela época que eu fui para Conrads, eu trabalhava das 8 às 18 na empresa, que ficava a 18 quilômetros da minha casa. À noite tinha faculdade, então eu levantava às 4 da manhã para ir correndo até a empresa. Então ali tinha uma rotina. Esse era o teu treino, de tava terça, com uma vida mais organizada, estruturada, né? Eu tinha lá de terça a sexta, eu corria da minha casa para a empresa. Segunda era o dia que eu não fazia nada, só trabalhava e estudava. Era o dia de descanso. Que era o dia que eu levava minha roupa para a empresa, que eu passava no domingo todas as minhas camisas, que lá tinha que trabalhar de gravata, tudo. Eu passava minhas camisas, tudo levava para lá para a empresa na segunda. Então era o meu dia off, né, que o pessoal fala. Aí sábado eu ia para a Serra da Cantareira. E domingo também. Correu o quê? 3 horas? 5 horas? Às vezes tinha treinos de 5 horas no meio da trilha. Mas isso, aquele treinador que, me desculpa, me fugiu o nome, ele que te passava. O Herói Fung. Ele te passava. Isso, então... Você vai correr, Carlos, nesse sábado você vai correr 3 horas, vai correr 5 horas, vai correr 200 quilômetros. Porque ele sempre analisava a minha vida como um todo, nunca só o treino para aquela prova. É diferente de um atleta profissional que só faz isso, né? Come, treina e dorme, come, treina e dorme. Você trabalhou 8 horas, você estudou, você tem isso... Como que eu vou ficar no sábado e fazer o mesmo treinamento do cara que às vezes só ficou treinando durante a semana? Então poderia causar Agora, essa tua falta de rotina, ela não muda de acordo com o tamanho do desafio? Assim, você vai correr, você se propôs a correr 18 mil quilômetros em, sei lá quantos dias? Foram 325 dias. 325 dias. Você não fez uma preparação diferente, aí você já não tinha mais um trabalho formal, né? Você já estava vivendo da sua corrida. Aí você não se programou e falou, olha, vou fazer um treino de 6 meses fazendo isso. Não, eu estava no meio do desafio dos Estados Unidos, cruzando em 2009 os Estados Unidos. Quando chegou na metade do desafio, veio o insight de fazer a mesma coisa no Brasil. Só que circular o mapa todo, né? Lá eu vendia as milhas e 20% das milhas que eu vendia era pro GRAAC, 80% era para me manter na estrada. Aí eu levei um ciclista que nunca tinha saído do Brasil, meu inglês, né? O Francisco. Isso. Ele não falava inglês, eu falava um inglês horrível. Mas a gente construiu uma história maravilhosa. Os americanos recebeu a gente assim, em toda a cidade a gente era recebido com muito carinho. Mas foram só vocês dois nesse desafio? Só nós dois. Ele levando toda a estrutura na bike com um triciclo, água, comida, a barraca, tudo. E ele aguentou bem? E foi um cara incrível, foi um cara que eu aprendi muito pela paciência, né? Imagina 60 dias me aguentando, cantando na estrada, contando piada. E o cara aprendeu a falar um pouco de inglês. Em 10 dias ele já estava negociando hotel. Ele adiantava a bicicleta e conseguia a cortesia de hotel. Então, assim, impor para uma pessoa um desafio, não só o físico, mas de mudança mesmo, de olhar. Exato. Foi fantástico. A gente saiu da Brazilian Day, aquela festa que tinha em Nova York, né? Sim. Saiu. Que esse desafio foi em comemoração ao Dia do Brasil naquele ano, não foi? Não. A gente saiu da festa. Que eu queria, na realidade, fazer de São Francisco até a Maratona de Nova York. Tá. Aí eu não consegui a inscrição da Maratona de Nova York e a autorização para chegar, que eles achavam que ia mudar a logística. O americano pensa de forma maior, né? Ele achava que ia mexer muito na logística da chegada da maratona. Entendi. Imagina o cara atravessando os Estados Unidos e chegar na Maratona de Nova York. Isso. Ia mexer na logística. O Jim Carnazzi já fez isso. O Jim Carnazzi fez 50... Não sei se atravessou os Estados Unidos, mas ele foi fazer alguma coisa e chegou na Maratona de Nova York para correr a maratona, né? Foi as 50 maratonas em 50 dias. 50 dias que ele fez. Bom, mas enfim, e aí é o Jim Carnazzi, que é americano, é outra história, né? Eu imagino a estrutura que ele tem e tudo. Sim. E ele é um grande amigo, correu comigo os 4 desertos, a gente ficou na mesma tenda. Que bacana, cara. Fez os 4 desertos na mesma época e viu um amigão, assim, uma daquelas pessoas que a gente só que agora faz parte da família. Então a gente fez os 4 desertos em 2008 e 2009 junto. E quando eu cheguei na cidade dele, em São Francisco, ele acionou os bombeiros, ele estava no Brasil,
fazendo uma 24 horas aqui em São Paulo. Isso, eu lembro, Ele mandou mensagem pro pessoal da ponte lá da Golden Gate para me receber. Então, essas coisas fazem uma diferença muito grande, né? O carinho das pessoas. Eu não sou americano e, pô, ele pegou e eu não pedi nada, assim, né? Ele foi lá e entrou em contato com algumas escolas e o pessoal lá da Golden Gate, os bombeiros acionaram a sirene pra gente chegar. Então, assim, são coisas que depois de 60 dias na estrada, a gente teve uma chegada lá na ponte, né? Foi diferente. Para correr no deserto, né? Você correu no Nepal, na neve, na Antártida, no gelo. Você também não muda a sua preparação? Por exemplo, eu imagino que você, poucas vezes na sua vida você viu neve, se você tinha visto antes de chegar na Antártida. Você treinou em geladeira, não. Foi no frigorífico? Eu mantive meu treinamento aqui em São Paulo. A minha base sempre foi Serra da Cantareira e Atibaia. A única coisa foi pesquisar material, né? Eu tinha que pesquisar os melhores materiais, que até a organização manda uma lista e tem que ser especificamente dentro daquela... Entendi. Porque tem a ver com a segurança, né? Não é só o seu gosto. Isso. Né? A luva tem que ser a luva com material tal, a calça a mesma coisa. Então, se preocupar com a tecnologia que você vai usar ali. E, lógico, a maioria dos produtos não existia no Brasil ainda. Então, a amizade com os atletas de vários países, né, Coreia do Sul, França, Estados Unidos, me ajudou muito a compor essa... a minha roupa. Mochila, porque teu equipamento. A prova mais gelada que eu tinha feito foi em 99, no Arizona, né? Que eu corri 6 dias. E na madrugada ficava uma geada. Só isso. Uma geadinha. Não era neve. A maratona de Nova York em 98, eu não vi neve. Eu só vi frio, a gente pegou lá 1 grau, né? Então, eu não tinha visto neve. Então, chegar na Antártida, imagina se chegar em Ushuaia, já para mim já foi... Então, frio demais incrível, ali. Né? Eu cheguei lá com 2 graus, de dia, à noite baixava bastante, e eu olhava aquelas montanhas nevadas ali. Aquilo era um desafio muito grande, pessoalmente, né? Eu saindo de São Paulo, depois que eu fui descobrir que eu ia ser o primeiro latino a correr na prova, a fazer a prova, né, Antártida. Então aquilo dá um peso maior. Quando eu vi a bandeirinha do Brasil lá na neve, junto com aquele clube europeu ali, né? Aquilo ali dá uma emoção e uma carga também muito grande. A sua mochila começa a ficar mais pesada, né? Mas eu fiz amizades tão grandes ali, os próprios atletas te deixava tranquilo, né? Então eu tava no meio de feras mundiais ali que me deixaram muito tranquilo. E no dia que terminou a prova, todos eles vieram me abraçar. Foi um negócio muito bacana, que assim, ser abraçado por cara que sempre está sendo recordista nas provas que fazem, eles vêm todo mundo abraçar com o maior respeito. Eu ganhei a camisa dos ingleses, da melhor equipe inglesa. Eles deram para mim, fizeram uma homenagem dentro do navio, né? Então essas coisas, eu falei, caramba, olha onde eu cheguei, né? O filme passa, e o filme vem lá da infância, né? Lá vem vindo todo aquele momento filme. De realização onde você está pleno, é muito forte, eu imagino. Mas eu não precisei, por exemplo, de treinar dentro de frigorífico, fazer nada diferente. Eu trabalhei a parte mental, de me colocar, me imaginar correndo lá na Antártida. Como é que você trabalha? Como é que se trabalha a cabeça? Olha, eu faço meditação. O meu treinador gosta de fazer meditação correndo. A gente não fica parado lá. Mas a gente vai pro meio da serra e a gente começa a trabalhar outras nuances que não é só a corrida. Entendi. E a gente começa a se imaginar... Ele que te trouxe isso? Sim. Ele trouxe bastante essa parte de você concentrar naquilo que você está querendo fazer, né? E tem uma coisa chamada estado de flow, né? Que o pessoal fala muito hoje. E eu posso falar que eu atingi muitas vezes nessas provas. Isso já parece que já foi cientificamente comprovado. Eu já li o livro, né, Super-Humanos, do Dan Kotler, se não me engano. Parece que isso já foi cientificamente comprovado, né? Que tem, principalmente atletas que chegam em lugares assim que nem surfa ondas gigantes, ou o próprio Bob, né, que faz aquela rampa gigante. Rampa gigantesca. Tem que ter uma concentração muito grande. Eu falo sempre que é mais fácil eu ter um acidente perto da minha casa, correndo, na saída de casa, porque eu tô totalmente desconcentrado. Tô descontraído e desconcentrado. Exato, desconcentrado,
Aí eu posso pisar numa coisa e cair, né? Do que lá numa cordilheira ou na Antártida, lá você está 100% concentrado naquele movimento. Isso. Nesse estado de flow que você está ali. Ao mesmo tempo você está presente, mas é uma coisa que está automática, está fluindo, né? Isso, Fluida, tá fluindo, né? Então, a meditação me ajuda bastante e mentalizar, eu me imaginar correndo aquela prova, né? Saboreando aquela temperatura, saboreando aquele lugar. Então, no período que eu fui para o Saara, eu pesquisei tudo que você imaginar do Saara, não só do deserto, mas do país. Porque isso também serve como uma preparação psicológica, né? Você ler, você aprender, você pegar o máximo de informação possível. Da cultura, da política, de tudo. Porque você vai chegar lá naquele país e não vai ter uma surpresa, não é um choque tão grande. Você já vai estar mais próximo deles, né? Como se você já tivesse visitado. Então foi assim que eu me senti. A coisa deixa de ser uma novidade em todos os aspectos. É novidade, mas você já se preparou. E isso serve como uma preparação psicológica, né? Muito. Você se sente mais seguro. Muito mais seguro, porque eu penso 100% durante 3 meses, 4 meses, eu penso aquele local. Né? Deixa eu falar uma coisa. Você disse que estava correndo o Race Across America a pé. Você fez 60 dias? 60 dias pela Rota 44. Eu saí de Nova York, peguei a Rota 44, que é não a 44, a número 6, né? Que é a rota histórica, né? Isso. Que a 44 é highway, não pode. Isso, a gente foi descobrir isso no segundo dia. Que a polícia chegou e falou que não podia correr. Sim. Mas aí eles colocaram a gente na Rota 6, é paralela, né? Sim. E aí a gente teve um percurso mais gostoso ainda, porque só a cada... Vamos falar, 15, 20 milhas tinha um motel na beira da estrada, tinha uma cidadezinha. Delícia. Os Estados Unidos tem essa estrutura que é bacana, né? Campings. Aí você disse que teve lá uma visão, um insight de falar, poxa, eu vou correr ao redor do Brasil, afinal de contas é o seu país. Sim. Muito mais longo, com menos estrutura, mas vamos lá. Em nenhum momento você se coloca na dúvida, tipo, mas espera aí, deixa eu fazer uma conta aqui, 18 mil quilômetros, caramba. Para você, se alguém chegar para você e falar assim, ó, vamos correr aqui 247 mil quilômetros, você fala assim, beleza, me dá um tempo deixa eu conhecer para onde eu vou passar, deixa eu aprender, e você vai? Ou como é que você avalia, aí você, junto com um herói, não sei, como é que você avalia se o próximo desafio é um desafio que você tem mais condições de concluir? Você larga todo o desafio com a certeza de que você vai terminar? Ou você tem aquele friozinho na barriga, tipo, cara, tomara que dê tudo certo que eu vá terminar? Essa incerteza que é o melhor do planeta. A gente não tem a certeza. Que bacana. Não tem a certeza. Cara, não existe certeza. Falar, eu vou fazer. Não, eu vou ter que saborear isso. Eu vou ter que me lançar. E construir, como é uma prova longa, desafios longos, você vai ter que ir construindo dia aquilo a dia. Eu não posso com viver a tua mente, com o teu corpo, numa harmonia. Isso, eu não posso viver os 18 mil quilômetros. Porque senão você desanima mesmo, é muito longe. A montanha é muito grande. Exato. Eu vou ter que saborear cada dia. Cada dia. Como se eu tivesse pego 365, eu queria fazer em 365. E vou falar, eu vou treinar uma média, né, de um pouco acima da maratona. Né? Por dia. Por dia. Mas sem pressão. Andando, correndo, dando risada. Sem pressão. E no final vai ser construído esses 18.250 quilômetros como foi construído. Vai ter dias que você vai estar mais cansado, vai ter dias que você vai correr mais do que o que você estava pensando para completar a mesma distância, que você está mais cansado. Tem dia que você vai ter que levantar mais cedo e dormir mais tarde. Isso, E tem dia que de repente vem uma energia que você, caramba, faz em 8, 9 horas a mesma distância. Que no dia anterior foi 16, 17. Então, é confiar no que o inesperado possa te trazer experiências muito bacanas. E você tem que aceitar o caminho. O que vir no caminho é o que vai fazer parte mesmo daquela história ali, sem você criar uma resistência no que está vindo. Vai vir momentos bons e momentos ruins. Você vai planejar algo, colocar algo no planejamento aqui, e às vezes você vai ter só 30% daquilo que você planejou para começar aquele desafio. Isso. E o resto é você construindo.
Aí que você tem que acreditar no seu potencial, na sua força, no seu talento de comunicação, no seu talento de construir amizades. As amizades são parceiros que você vai tendo e que vai te ajudando a ir para frente. Então, todos esses desafios que eu fiz, eu nunca construí eles já com tudo na mão. Eu construo lá, o ideal é isso, ter um carro, ter isso, ter uma equipe, ter não sei o quê. De repente, mas você não espera o ideal para você começar. Não, se eu for esperar o ideal, não vai começar. Nunca vai. Eu não estaria aqui conversando com você. Exato, isso é uma coisa que eu já aprendi também na minha vida. Deixa eu entender. Qual que é o teu estilo, aliás? Qual que é o teu estilo do Carlos corredor? Você procura ir devagar e sempre? Ou você tem vezes que você prefere parar, descansar e de repente, não, eu não vou ficar caminhando, eu vou me poupar, ou sei lá, tirar um cochilo de 20 minutos nesses mega desafios para eu depois poder progredir, né, andar para frente, como você falou, numa velocidade média X que você deve estar calculando, sei lá. Ou você opta pelo caminho, não, eu não paro. Vou devagar e sempre, quando der para ir rápido eu vou rápido, mas eu vou minimamente caminhando rápido. Eu vou ouvir no meu corpo. Muitas vezes eu tô caminhando rápido, mas eu tô trotando, né, correndo no máximo a 8, Nunca fazer 10, 12, não. Máximo a 8 km por hora, tranquilo. É muito relaxado. Eu posso falar que eu construí cada região um formato. Cada região tem um formato. Que nem o ano passado, saindo do Chuí até Pacaraima. Quando chegou na última região, que era de Boa Vista a Pacaraima, é uma região mais isolada e muito quente. O sol, meu Deus do céu, no período de meio-dia às 2 é escaldante. Das 3 para frente, fica muito gostoso. Tem uma brisinha, você tolera. Mas do meio-dia às 2 é muito, muito forte. Então, eu pegava esse período para parar, para comer e botar a rede num lugar bem tranquilo, no meio de uma árvore lá, perto de um rio, e aí tirava uma soneca. Claro. Mas às vezes ia até a noite, até aproveitar muito a noite. Eu imagino que nos desertos você teve isso. Gobi eu não sei porque eu não conheço, mas no deserto do Saara, que eu também não conheço, mas eu imagino que pela quentura você deve ter... As provas dos desertos, elas têm um formato padrão. São 250 quilômetros. Que você evita o horário do almoço. Não, você corre no meio do calor. Correr. Tá. A largada sempre, por exemplo, 7 da manhã, e aí você tem um tempo para terminar, né? Até você termina entre 8 e 15 horas, dependendo da pessoa. Eu terminava a média de 9 horas. Sim. Então é o dia inteiro. Então você pegava o sol, assim, muito forte, que chegava a 54 graus, quando batia 1h da tarde. E depois ele ia descendo. Quando chegava lá 5 da tarde, que o sol se escondia, ele ficava na 25, 20, à noite chegava a 15 graus no Saara, né? E na etapa longa, depois de você correr 40 no primeiro, 40 no segundo, 40 no terceiro, aí 30 e poucos no quarto, daí vinha a etapa de 80 a 100 quilômetros. Essa etapa você fica o dia e pega a noite também no deserto. Mas só que no deserto à noite é muito mais perigoso por conta das serpentes, né? Tem as víboras, né? Então você tem um risco muito grande de ter um acidente com cobra, né? Então a gente ficava muito mais tenso correndo à noite do que de dia. De dia tinha o sol que acabava e à noite ficava tenso, você suava bastante também, porque você corria tenso, qualquer mexida na areia você pensava que era uma cobra que podia te atacar. E aí na última etapa era uma prova de 5 a 10 quilômetros que também sempre deixava num ponto bem difícil para você passar, né? Então a prova exigia bastante da gente. Você encara esses desafios sempre positivamente. Aqui no começo, eu não me recordo as palavras que você usou, mas você disse alguma coisa que me chamou a atenção, tipo, não vou saber reproduzir aqui agora, mas nos momentos de baixa, você disse agora aqui que não é todo dia que você tá bem, ou não é todo momento que você tá bem, aí eu suponho isso mesmo de fato. Mas como é que você resolve essa questão internamente? Você começa a mentalizar coisas positivas, você começa a conversar com você mesmo, você, sei lá,
se baseia no Vinícius, fala, puxa, cara, eu tenho que chegar, isso aqui vai passar, ou a tua experiência já diz que isso vai passar, porque nas provas longas, né, desde maratona, até meia maratona, mas de maratona para cima, a gente sabe que os altos e os baixos acontecem, e numas provas, numas distâncias, nos desafios que duram um ano todo, como os seus, eu imagino que isso seja super frequente. Como é que você lida e como é que você aprendeu a lidar também com o passar dos anos? Porque hoje você é um homem de 46 que a gente sabe que é completamente diferente de quando você tinha, sei lá, 20... Quantos anos você tinha na tua primeira ultra? 97? 22, 23 anos. Caramba, né? Nós somos outras pessoas, né? Sim. Como é que você aprendeu a lidar, ou como é que mudou a maneira como é que você lida? Antigamente você achava que não ia dar, você ficava com raiva, ou sei lá. E hoje você já está muito mais experiente, muito mais sábio. Como é que você lida com os momentos mesmo, os vales, né? As depressões dentro dos desafios das provas? Eu sempre achei a ultra uma válvula de escape justamente pela problemática da vida, né? Quando eu entrava numa corrida, eu tava tão feliz, eu fico tão feliz dentro de uma prova, que eu não vejo aquilo como uma coisa assim de sofrimento, né? No dia a dia, a gente já tem tanta coisa para resolver, né? E aí você trabalhar para você estar dentro de uma prova, fazer de tudo para ter dentro daquela prova, então eu saboreava todos os momentos, e os momentos ruins, para mim, dentro da prova, um momento difícil, né? É lógico que eu ia sempre buscar os porquês, né? A gente tem que ter um porquê forte para que a gente consiga avançar, né? E os porquês lá no início era justamente ter uma pessoa muito, muito determinada em casa, que era minha mãe, e trazer para ela, né, experiências dentro da corrida que eu conseguia ter o começo, meio e fim e compartilhar depois com ela essa alegria, porque ela vibrava junto, né? Com toda a prova que eu chegava, a emoção dela era... Não precisava ganhar a prova. Imagino. A emoção dela era gigantesca. Claro. Muito forte. É como se eu tivesse ganho a prova. Exato. É mãe. Não tem então jeito. Eu tinha que continuar, porque eu sempre via aquela imagem de que eu chegar em casa, vou dar um abraço na minha mãe, comemorar com ela, conseguir mais uma prova, conseguir fazer mais uma, conseguir avançar. Porque ela via que eu estava feliz. Então ela vibrava a mesma coisa. E depois, nos anos, é lógico, o meu filho, né? O nascimento do meu filho me trouxe uma energia muito grande. A energia que foi gerada no momento do nascimento dele... É transformadora. É muito forte. Foi a maior da minha vida. Porque eu posso falar que ali foi uma Copa do Mundo, uma medalha olímpica, porque quando eu peguei meu filho no hospital... Eu olhei pro médico e falei que ia cruzar o Brasil correndo por aquele momento. Cara. O médico olhou pra minha cara e falou, você tá delirando, né? Foi exatamente assim. Calma, Carlos. Eu olhei, eu senti o calor do meu filho, que eu ajudei a fazer o parto, né? E eu queria ter esse prazer de estar junto lá e puxar ele. Então eu fui o primeiro a pegar meu filho, antes da mãe também, né? Porque antes de cortar o cordão, eu segurei meu filho, então eu senti aquele calor dele. E ali mudou muita coisa. Aí cruzar o Brasil por esse momento foi um ato de muita gratidão por eu ter sido... ter a felicidade de ser pai. E aí, pô, como que se explica essa energia? É muito difícil explicar. É muito além da nossa capacidade de tentar raciocinar isso, né? É o nascimento de um filho. Então... Quando eu estou numa prova, eu não tenho motivo para desistir, porque eu tenho que trazer para o meu filho um legado de atitude, não de discurso, mas ele vê o pai dele fazendo, exato, realizando. O exemplo. É muito forte. Aí, o ato de agradecimento que minha mãe, todo o legado que ela deixou, né? O legado que ela deixou para mim foi de nunca desistir. Ela sempre falou assim, nunca deixe nada pela metade. Quando você colocar alguma coisa no papel, vai até o fim, nem que demore, mas vai até o fim. E as crianças estão lá no GRAAC, né? Que as crianças estão no hospital e lutando contra uma doença grave. Eu conheci o GRAAC em 2008, indo para a China. Eu fui fazer um check-up, que eu fiz parceria com a Escola Paulista de Medicina para fazer meu check-up. Sim. E um dos exames foi feito dentro do prédio do GRAAC. Nesse dia, eu fiz a ressonância lá e fui conhecer o hospital. Claro. Aí conheci várias histórias. Que é uma experiência transformadora. Muito também. forte. Eu entrei no hospital pensando, vou correr, quero chegar entre os 50 melhores lá na China,
quero trazer aquela medalha. Quando eu saí do hospital, eu falei, eu vou correr por elas, né? Eu não vou só correr pela medalha, mas eu vou correr por elas. Então, aquela matéria da CNN não foi só para falar da sandália. Eles perguntaram por que eu corri a prova inteirinha sorrindo. Daí eu falei, por causa das crianças que estavam no hospital e por isso torcendo que eu não vou desistir. Por você, exato, Então, eu tenho, nos momentos de crise, eu me apego a essas histórias. Que, pô, qual motivo eu tenho para desistir se tem crianças que estão brincando? Saúde, fazendo o que você gosta. Eu não tenho motivo para falar que, meu, eu sou eu sei coitadinho. exatamente como é que é essa sensação. Eu tenho que agradecer. O ato da corrida, quando eu entro em qualquer corrida, é um ato de gratidão que eu tenho. Por tudo que a corrida me proporcionou, de conhecer pessoas, lugares. Eu nunca imaginei que ia sair nem de São Bernardo do Campo. Você imagina rodar quase todos os continentes por conta da corrida, né? Então eu tenho muita gratidão. Teve alguma prova, né, algum desafio que se destacou na tua percepção por ser o mais difícil, o que você mais sofreu, o que você teve algum problema? Teve algum que mais se destacou de tantos esses? Olha, todos esses desafios foram... Eu fiz 15 ambientes extremos, na realidade, né? Depois dos 4 desertos, eu ainda fui pro Nepal, fiz o Sri Lanka, Jordânia, Madagascar. É verdade, Jordânia e Sri Lanka. Que legal. Fiz 3 vezes a selva amazônica, fiz o Equador, os vulcões, e o último foi a Nova Zelândia. Mas de todos eles, cada um ofereceu um grau de dificuldade grande que me testou e eu consegui chegar e saborear algo melhor depois daquele ponto difícil. Senão não era desafio, né? Exato. O medo do navio virar no meio dos icebergs na Antártida, a travessia dos vulcões, na crista dos vulcões lá em cima, de repente você ter um erro e cair naqueles penhascos, ou dentro da selva do Sri Lanka, né, com chuva torrencial, se topar com um elefante, que era os pontos mais críticos, eram os elefantes. Tudo isso daí me trouxe um pouco de frio na barriga e tensão ali na hora, mas eu consegui resolver. Mas assim, a volta ao Brasil, esse giro pelo Brasil foi a mais difícil, porque minha mãe eu perdi ela com 40 dias antes, né? Minha mãe faleceu em 2010, 40 dias antes da largada. Caramba. Do desafio que era no AMB. Eu tinha fechado parceria com a Adventure Sport Fair para fazer a largada lá no AMB e fechar no outro ano na Bienal. Então, pô, minha mãe participou de todo o planejamento, inclusive no momento que eu estava ali preocupado porque eu não tinha conseguido fechar parceria ainda. Aí ela falou, você prometeu para as crianças que você ia fazer, então você não vai deixar de fazer. Você não fez a outra só com a mochila nas costas, então você vai fazer, né? Você tem que manter isso. Então ela sentia que você estava um pouquinho preocupado ali. Ela te conhecia, claro, como ninguém, sabia te motivar, né? Ela sabia por onde. Aquela tensão, porque não conseguia fechar o patrocínio. E aí ela mesmo falou a frase, que assim, nunca deixe nada pela metade. Isso daí virou um mantra para mim. Que eu fiquei... Pô, ela faleceu. Que é outra coisa que eu tenho certeza que te ajuda a terminar qualquer todas desafio. As provas. Ela faleceu dia 1º de agosto, né? Ela teve um aneurisma. E a prova eu ia largar no dia 24 de setembro. Então, nesse período, entre 1º de agosto até chegar o dia da prova, eu fiquei pelo menos uns 30 dias desligado, assim, de tudo. Totalmente sem chão. E aí o que fez eu voltar foi justamente essa frase. Que daí todo mundo, vamos deixar para o outro ano, vamos fazer esse ano. Aquela coisa do pessoal, nós entendemos. Querendo te consolar, falei, te dando a permissão, né? Amolecendo, claro. Aí voltou aquela coisa, não deixe nada pela metade. Aí eu voltei, né? Fraco pra caramba, muito fraco, tava acabado. Um farrapo, vamos falar assim, né? E eu falei, não, vou fazer a largada. Até para homenagear minha mãe, eu tenho que fazer a largada. Aí fui pra feira, né? A imprensa já tinha anunciado, então, pô, eu vou deixar de fazer? Não. Então, os primeiros 20 dias de desafio foram os mais difíceis. Eu tava muito fraco, tava com essa dor, né? Que você questiona, né? Caramba, por quê? Né? E aí, o próprio desafio, a própria corrida virou minha psicóloga, porque cada vez que eu ia avançando, eu ia entendendo
esse processo, né? É um ciclo, né? Exato. Que a gente tem que aceitar esse ciclo. A pessoa vem aqui, deixa uma missão e vai. E você tem que continuar. E você vai ter sua missão e vai e continua. E eu falei, pô, quando eu cheguei em Rio Branco, que eu passei o Natal em Rio Branco sozinho, foi o meu primeiro Natal sozinho, de verdade, assim, sem ter... E claro, né? Esses são momentos que a gente lembra mesmo da nossa família. E sem ligar, consegui ligar, eu ouvi a voz, então foi muito forte. Ali eu já estava meio que entendendo e fui fortalecendo. Quando eu cheguei aqui, 325 dias depois, foi um negócio, pô, eu tava mais forte. Era outro Carlos. Eu tava muito mais forte, agradecendo muito. E meu filho correu os 400 metros comigo na que feira. Que bacana, cara. Foi uma chegada, assim, pra mim que... de tudo que eu tinha construído, assim, de corrida, aquela chegada ali foi uma coisa de... um prêmio mesmo, né? Eu circulei o mapa todo 325 dias. Deu uma média de 56 quilômetros por dia. Lógico, tinha dia que era mais, tinha dia que era menos. Mas foi um dia que não vai sair da retina, né? Quais são os 2 recordes que você tem no ranking? Eu acabei não anotando aqui. Foi a travessia, né, do Brasil do Iapoca ao Chuí, em 2007. Quantos dias? Que entrou 9.000 quilômetros em 100 dias. E os 4 desertos em menos de um ano, né? Dentro de 12 meses. E, assim, eu acho que pra mim recorde é você pegar e conseguir, onde que você for, ter um amigo. Isso é recorde. Boa. Porque ficar ostentando, sabe? Eu sou o recordista, aquela coisa, é muito ego, muito ficar só... Uma coisa muito autocentrada, né? Você tem que olhar pra fora. Eu prefiro compartilhar as experiências com todo mundo, né? E agradecer todo mundo que apertou minha mão em cada prova dessa. Que nem agora mesmo eu tô fazendo 12 horas nas capitais para ajudar o GRAAC. Então, cada cidade que eu chego, é um amigo que você consegue construir ali. Ele vai lá, corre meia hora do seu lado, a pessoa fala a vida dela inteira ali para você. Aí vira amigo. Hoje ainda tem as redes sociais, ainda fica mais forte isso. Então, essa é a minha maior riqueza, é justamente, através da corrida, conseguir chegar perto de pessoas, construir histórias legais, passar uma mensagem. A gente estava lá na Bahia, num resort, e cheio de gente, né? O pessoal, a gente trabalhou em cima dos hóspedes, né? Colocou 12 esteiras lá, os hóspedes vinham, compravam a camiseta, corria 10 minutos, meia hora, e tinha muita criança, né? Aí, uma mãe de uma menininha chegou e subiu na esteira, era médica, a menina, ela falou assim, você sabe que você tá passando um monte de mensagem aí, né? Sem falar nada, hein? Você tá passando um monte de mensagem, as pessoas estão assim, impressionadas com o que você está fazendo, que você está sempre sorrindo e falando com todo mundo, dando atenção para todo mundo. Continue desse jeito, porque você tá dando, fazendo muita gente acordar. Essas coisas para mim é medalha. Claro. Isso é recorde para mim. Então, eu agradeço tudo que a corrida me deu por conta disso, de você conseguir passar uma mensagem e saber que eu comecei correndo numa rua sem saída, né, eu brincando de correr numa rua sem saída, e daquela rua sem saída eu encontrei diversas saídas, porque eu poderia estar lá pensando assim, não tem uma rua sem saída, não tem saída, né? Eu vou ficar aqui, eu não tenho poder de construir coisas novas. Foi o inverso. Lá em casa eu aprendi que a gente pode fazer muita coisa. Todos nós, né, temos o poder de fazer muitas coisas, e a gente mesmo coloca uma barreira na frente, não tem a capacidade de pegar uma escada e subir aquela barreira para ver o outro lado. E eu aprendi com a corrida isso, olhar além desse status quo, né, desse padrão. E desde essa visita ao GRAAC, todo o desafio, ou quase todo o desafio, você dá um jeito aí de divulgar o trabalho deles e ajudar financeiramente de alguma maneira. Sim, todos os desafios desde 2008 para cá, ou eu vendo quilômetros, ou eu faço a camiseta e vendo a camiseta e a parte vai para eles. Tem duas causas aí, né? Uma é falar para as pessoas que elas podem transformar o seu cenário. Então, através de um simples movimento de sair correndo 10 minutos, meia hora, despretensiosamente, sem pressão, elas podem estar mudando aí, ativando células aí no corpo delas, que elas muitas vezes estão deixando na inércia há muito tempo. E às vezes tem pessoas que foi lá correr 10 minutos, correu 1 hora,
e muitas pessoas estão correndo até hoje, né? Fazendo alguma atividade e mudaram um pouco a sua vida. Então não é só a causa do hospital, é a pessoa se transformar para transformar a vida de quem está ao redor. Mudar o olhar, né? Sair um pouco daquele coisa só competitivo. Eu sou melhor que você, sou melhor que aquele outro. E olhar assim, pô, eu vou correr junto com aquele ali, vou aprender um pouco com ele. Vou criar uma interdependência. Vou passar um pouco do meu conhecimento e receber um pouco do conhecimento do outro. E todos nós vamos crescer como seres humanos. E aí tem a causa, que é direcionar parte do que a gente arrecada para o GRAAC, porque a importância de manter esse hospital, que é o maior da América Latina, que atinge os mais altos índices de cura, né? 72%. Então. A nível internacional, porque hoje uma criança que é acometida por essa doença, ela não precisa ir para os Estados Unidos. Tem o GRAAC aqui em São Paulo. Felizmente. Então, eu como atleta não posso ficar só no meu ego, né? De falar, eu sou o melhor, eu sou isso. Usar essa força que eu tenho de poder correr, saúde, para justamente puxar para essa reflexão, para as pessoas também ajudar a manter uma estrutura com alta tecnologia, com pesquisas sérias, com atendimento humanizado, né? Não ficar falando da doença, e sim da solução, né? Claro. Você é religioso, você é espírita, você acredita em uma força maior? Olha, eu acredito em uma força maior. Eu fui batizado na Igreja Católica. Sou muito, assim, gosto muito do budismo, mas eu sempre falo que a minha religião o meu templo, é a minha atitude. Eu como um ser humano, a gente fala de entusiasmo. Entusiasmo é algo maior do que você. É quando você acredita em algo mais forte, maior que as pessoas normalmente estão olhando, e não ter aquele olhar cético, olhar de desânimo. Eu fico indignado. Eu sempre falo para as pessoas, eu me indigno muito, mas desanimar não, porque eu tenho entusiasmo, eu acredito em algo maior. Então, eu tenho que ter um divino aqui comigo, né? Uhum. E a minha religião é a minha atitude. Se eu for uma pessoa que seja honesta comigo e honesta com as pessoas ao redor, eu vou estar direcionado para agradar um ser maior, algo maior, né? Então eu prefiro não ficar dentro de um templo. Entendi. Eu quero fazer o meu templo a minha atitude. Claro. Qual foi o melhor conselho que te deram? E se você lembrar, quem foi que te deu? Melhor conselho? Isso. Meu tio, de 92 anos, ele falou assim, nunca deixe de sorrir, né? Que esse é seu passaporte. Para qualquer lugar do mundo que você for, se você estiver sorrindo, é o seu passaporte de entrada. E isso com certeza te abriu muitas portas. Muitas portas. Estabeleceu muitos vínculos afetivos mesmo com o Jim Carnazes e com todo mundo que você estava me contando aqui antes da gente começar a gravação. Você é um cara simpático, né? A gente está gravando, por sorte, felicidade minha, o prazer da gente estar gravando presencialmente. É raro eu gravar presencialmente, a gente conseguiu estar junto aqui em São Paulo. Obrigado ao pessoal da On Running que cedeu pra gente aqui a casa nova deles. Sim. Eu acho que isso, na minha humilde opinião, acho que isso você pode considerar como o teu melhor cartão de visitas e não só o teu currículo, a tua benevolência com relação ao pessoal do GRAAC e essa tua atitude, mas eu acho que isso é de fato é o que eu estou sentindo aqui, estando presente na sua frente, que é o que de fato você é e é o que te faz feliz, e isso transparece através do teu semblante, do teu sorriso. Parabéns. E o pior, alguém já te deu aquele conselho que se você tivesse seguido, ou eventualmente você seguiu e bateu de cara nesse muro aí da rua sem saída e depois teve que sair? Não precisa dizer quem foi. Não, acho que de um gerente de uma loja que eu trabalhava, ele falou assim que eu era muito teimoso, né, em seguir esses sonhos, e nós estávamos no Brasil e que esses sonhos muitas vezes não seriam capazes de ser realizados. Eu balancei a cabeça para ele, mas aqui internamente eu sabia que isso era algo assim, não era um problema meu, né, era um problema dele, de falar que, pô, você essa teimosia de querer realizar isso,
às vezes vai por terra, porque aqui no Brasil as pessoas não apostam nisso. Quem vai querer apostar? Exato, desiste antes de corrida. tentar. Exato, Isso. Eu ouvi muito isso. Quem vai querer apostar numa corrida, uma ultramaratona, que nem existe aqui no Brasil direito? Pois é. Quem vai querer ouvir um atleta que corre essas provas no meio do deserto? Quem será, né? E hoje tem muitas empresas que me convidam e pagam para isso, né? Para motivar. Eu não gosto muito de falar motivar, mas inspirar seus times, né? Eu participo muito de convenções, convenção de vendas, tudo. E no final de uma palestra sempre eu recebo tanto feedback gostoso, bacana das pessoas. Eu tava na Bahia, agora as meninas falaram assim: você falou exatamente o que eu precisava ouvir, né? Outra falou que uma frase que eu falei na palestra, o time já estava trabalhando no dia a dia ali e já estava dando resultado. Então essas coisas Legal. Veio do quê? Da corrida, que às vezes a teimosia que eu tive em insistir nessa coisa chamada corrida, mesmo estando no país do futebol, e mesmo sendo a corrida um esporte pouco apostado, assim, pouco valorizado, a gente constrói uma história. Mas eu agradeço todo mundo que apertou minha mão, desde o meu primeiro patrocinador lá atrás, que continua comigo até hoje. Continua? Que é a Tegma, né? Que legal. Agradecer a Movida. São empresas que têm um contrato comigo, sempre renovando comigo ano a ano, apostando no meu trabalho. A Tegma está com 8 anos comigo, né? A Movida está 2 anos. E a On, né, que entrou esse ano na Nova Zelândia, a On Running, tô adorando, né? Super confortável, super estável os tênis, né? Então agradecer, porque respeito o trabalho que a gente está fazendo. Reconhece, né? Reconhece. Que bom, parabéns aí para essas empresas, de fato, eu sempre gosto de dizer isso, acho que a gente tem que mencionar, porque o apoio no esporte no nosso esporte tem sido tão pequeno, que a gente tem que valorizar as atitudes das empresas que estão acordadas e apostando, e tendo condições de apostar também, né, no meio dessa crise. Sim. Mas que bom. Antes da gente encerrar esse bate-papo aqui muito legal, eu queria que você falasse desse desafio que vai acontecer agora nesse final de semana, que aliás tem a ver com o GRAAC, e é o que você está, enfim, é a tua bandeira do momento, para que, né, você que está ouvindo aqui a gente, que esteja em São Paulo, aqui perto de São Paulo, vai estar em São Paulo no final de semana, que você tenha a oportunidade de estar lá comparecendo, nem que seja para apoiar, para torcer, mas também, né, como a maior parte dos nossos ouvintes aqui são pessoas que praticam esporte, eventualmente até para contribuir um pouquinho lá com uma corridinha. Vamos lá, explica aqui pra gente o que você está planejando, o que vai acontecer nesse final de semana, onde, como, quanto, quando, aonde? Então, é o desafio 12 horas das capitais. Já vai ser a 5ª etapa, né? Eu comecei no Rio de Janeiro, fui para Porto Alegre, Curitiba, fiz Porto Seguro e agora vai ser aqui em São Paulo. Por que Porto Seguro? Desculpa perguntar. Porto Seguro, eu tenho uma história. Na minha volta ao Brasil, em 2010, teve um hotel de um italiano, ele me recebeu, fez uma grande festa. Na época foi muito engraçado, porque uma noite anterior eu dormi numa rede, né? Eu dormi numa rede num barco, né? E aí tinha saído uma matéria em Salvador, que eu estava circulando no Brasil, fazendo essa causa de vender os quilômetros na época, e ele viu essa matéria no jornal à tarde lá, e aí ele pegou e entrou em contato falando que lá em Porto Seguro eu ia ficar no hotel dele, que é o La Torre lá. E aí ele fez uma grande festa. Eu pensava que era um hotelzinho, né, na beira da estrada, e era um grande resort. E aí todo ano eu vou dar palestra para os colaboradores, ou faço uma corrida. O ano passado, na Travessia do Brasil, eu parei lá e fiz um treinão com os hóspedes todos e colaboradores deles, e fiz uma palestra para os colaboradores. E esse ano ele me convidou para fazer o desafio lá dentro do hotel. Hotel La Torre, Resort La Torre. Resort La Torre. Então foi muito legal, colocou as esteiras na principal piscina. Delícia, os hóspedes foram e participaram, né? Foi uma boa etapa. E aí todo ano eu faço alguma ação com ele lá. Então, por isso que eu escolhi. Algumas cidades que não são capitais é porque eu tenho uma história, que nem Alter do Chão. Minha mãe, quando eu fui correr a 3ª vez a maratona, a Jungle Marathon na selva, eu tive a oportunidade de levar minha mãe para lá, para Alter do Chão, na Amazônia. Legal, foi a primeira vez que ela viajou de avião e foi logo para onde? Para Amazônia. E ela ficou encantada ali, adorou, ela não queria nem voltar mais.
Então, todas as vezes que eu vou, é como se eu estivesse reencontrando a minha mãe. Esse ano eu vou fazer lá, dia 28 de setembro, eu vou estar lá em Alter do Chão correndo, na principal pracinha lá do povoado de Alter do Chão. Então, algumas cidades, por conta desse carinho, né? São escolhas pessoais suas para, foram escolhas de alguma pessoais. maneira, essa ligação. Mas vamos voltar aqui a São Paulo. Então, vai ser dia 18 de agosto, das 9 da manhã às 9 da noite. Eu vou estar ali em frente ao Center 3. Na Paulista. Domingão. Num domingão. Paulista fechada, que é uma Paulista delícia. Fechada ali. Então vai ter esteiras ali, 2 ou 3 esteiras para receber o público. A pessoa pode comprar a camiseta tanto pelo site, né? Entra lá carlosdiasultra.com.br. Tem para vender no já site. Já tem um link. Isso, tá. Aí pode comprar lá ou no dia. Durante o dia inteiro vai estar sendo vendido o pra kit quem tá lá ouvindo também. A gente na quinta, né? Daqui a 3 dias. Isso. Não precisa se inscrever, não precisa correr agora para fazer a inscrição, embora pode comprar a camiseta. Pode ir direto. Aí chega lá no dia. Vai ter os kits sendo vendidos lá, pode chegar corre na esteira. Ou corre na esteira, e a cada 1 hora a gente desce da esteira e faz um tour pela Paulista, de forma descontraída. Todo mundo correndo, andando. Cara, que legal. E a ideia é mandar uma mensagem para as crianças do hospital também. Então, todo mundo que estiver lá com a camiseta certinho, participando, sem cunho competitivo, né? Uma prova descontraída, você pode correr 10 minutos, meia hora, ou só ir tirar uma selfie. E a gente vai mandar um vídeo, eu vou fazer um vídeo para as crianças. Daí no final do ano, no final de toda a jornada de todas as cidades, eu vou fazer uma palestra lá no hospital e passar todo o filme para as crianças, para os pais, para os médicos verem como foi essa jornada. Isso. Então eu convido todo mundo para estar na Paulista. É uma causa muito importante. R$20 de cada inscrição é doado para o GRAAC. Você vai ter lá como lembrança a medalha e a camiseta, né? E é lógico, fazer amigos ali. Vai ter alguns especialistas dando dicas na área de fisioterapia, nutrição, psicologia. Então vai ser um domingo bem especial. A partir de que horas, Carlos? A partir das 9 da manhã. E termina às 21 horas. Então dá tempo de qualquer um passar lá. Qualquer hora do dia, dentro desse período, pode passar lá que a gente tá lá correndo e dando risada. Bacana. Pode contar com a minha presença, eu vou estar lá sem dúvida nenhuma, eu vou passar lá para prestigiar. Maravilha. Você vai correr? Vou correr às 12 horas. Só vou fazer pequenas paradas. Para tirar selfie, para ir no banheiro. Exato, isso aí. Bacana. Então fica o convite para todo mundo. Quem está te apoiando, vamos falar o nome aí das nobres pessoas e empresas. A Movida, locação de veículos. Bacana. A Tegma Gestão Logística. A On Running, o tênis maravilhoso. Tem o Shopping Center 3, que está recebendo a etapa. Ótimo. E as esteiras Movement. Bacana. Você tem o endereço do Shopping Center 3 de cabeça? Bom, eu vou colocar... bem ali na esquina da Augusta com a Paulista. Exato. Eu vou colocar o link no post do episódio de hoje, para quem por acaso não quiser procurar, mas é só dar um Google, né? Quem não for de São Paulo, quem for do interior aqui pertinho, tal de Bragança, quem for... É facinho, é na Paulista, de esquina com a Rua Augusta. Com a Rua Augusta, isso, é um shopping enorme ali, onde tem a livraria FENAC, se eu não me engano. A Cultura, que é do outro lado. No Conjunto Nacional. Isso. Então, tá lá, fica o convite aí para todo mundo. Se você tiver a possibilidade, nós estamos falando de São Paulo, né? Você é de São Bernardo? Sou de São Bernardo do Campo. Né? Mas enfim, nós somos todos aqui paulistas. A gente tem aqui a Lei Cidade Limpa na cidade de São Paulo, né? Para quem é paulistano. Se você tivesse um outdoor para colocar lá na Paulista, nesse domingo, né? Domingo, para quem não sabe, quem é de fora de São Paulo, domingo a Paulista fecha, roda gente pra caramba, é um circo ali, é uma delícia. Se você tivesse a possibilidade de colocar um cartaz lá, um outdoor enorme, com uma mensagem, para todo mundo que passasse lá pela Paulista pudesse ver, o que você diria nessa mensagem? Venha, corra com o super-humano e transforme quilômetros em sorrisos. Carlos, talvez já tenha te feito essa pergunta, mas eu tô aqui curioso para fazer e encerrar aqui nosso bate-papo. Correr para onde? Encontrar a minha maior essência, que é viver de forma plena. E correr do quê?
Ou de quem? Correr do desânimo, correr do medo excessivo, né? Que o medo ele tem que existir para te dar segurança. Correr da intolerância e correr da falta de gentileza. E correr por quê? Para passar uma mensagem de força para as pessoas acreditarem mais nelas, acreditar mais no potencial que elas têm, né? No valor que elas realmente têm. Não ter dúvida desse potencial. Porque eu tenho que deixar um legado pro meu filho de atitude. Porque eu tenho que falar para as crianças que estão lá no GRAAC que elas vão vencer essa doença grave. Elas não podem ter dúvida em relação a isso. Elas vão vencer. Falar para todo atleta que se aventura numa prova que essa corrida que eles empreendem, ela tem que ser uma entrega de um abraço para as pessoas, de um aperto de mão, de um sorriso, e não somente de alimentar o próprio ego, né? De achar que uma medalha te dá o poder para dominar o mundo, dominar as pessoas, mas uma medalha te dá o poder para passar o seu melhor para o mundo. E é isso que eu sigo na minha vida. Não quero ser o melhor do mundo, quero ser o melhor para o mundo, né? Quero entregar o meu melhor para o mundo. Isso daí acho que vai ser o meu legado. Como eu saí desse plano aqui, o legado que eu vou deixar é de poder deixar o meu melhor para o mundo, não de falar assim, ó, esse daqui foi o melhor do mundo. É uma sutil mudança, mas é uma mudança muito importante. Bom, acho que a gente não precisa dizer mais nada. O recado tá dado, Carlos, muito obrigado. Uma conversa muito bacana, você é um super-herói de fato. Talvez o Stan Lee não tenha chegado nesse nível de compreensão do seu nível de super-heroísmo, cara. Parabéns, continue firme e forte no teu propósito, cara, que com certeza você vai longe, não só literalmente. Mas é isso, cara. Muito obrigado pela disponibilidade. Vamos lá, todo mundo, nesse domingo, para quem estiver ouvindo aí antes do domingo, dia 18, vamos lá. E se você estiver ouvindo hoje no domingo, vai lá até as 21 horas. O Carlos vai estar lá e vai ter gente aí para estar torcendo e a gente vai estar colaborando de alguma maneira aí com essa grande causa aí do GRAAC, através dessa iniciativa bacana, fenomenal, do nosso super-herói brasileiro, Carlos Dias. Obrigado, Michel. Eu queria deixar as minhas redes sociais, né? Opa, vamos lá. O meu Instagram, que é @CarlosDiasUltra. Legal. O meu YouTube, que é Carlos Dias Ultra. E o Facebook também, Carlos Dias Ultra. Bacana, eu vou deixar todos os links no post do episódio de hoje. Pelo jeito é você mesmo quem responde, né? Quem fizer alguma interação. Todos. Então, pessoal, vamos lá. Escrevam, sugiram, chamem para fazer desafios na sua cidade. Quem tiver empresa ou quem quiser chamar para sua empresa, né? Avisem Sim. aí no RH, o dono, o presidente e tal. Vamos Sim. lá, chamem o Carlos para ele poder levar pessoalmente para vocês isso e muito mais, porque aqui não foi a palestra, né? Que foi um bate-papo, mas você leva isso aí numa linguagem mais de palestra para as empresas. Sim. Então vamos lá, procurem o Carlos, digam para ele o que vocês acharam. Escrevam aqui para mim também no Endorfina BR no Instagram. Façam suas sugestões, comentários e aguardem que na próxima semana mais um convidado excepcional participando do Endorfina Podcast. Valeu, galera. Obrigado. Até semana que vem. Tchau. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas.
Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.